Meus queridos irmãos, irmãs, todos que estão participando deste culto online, através das redes sociais, em qualquer lugar desse Brasil, dessa cidade ou de qualquer parte do mundo, nós queremos nessa noite falar sobre um tema que está bem vivo na mente de todos nós. Nós vamos falar sobre eleição. Vamos falar sobre a eleição. Mas, meus queridos irmãos e amigos aqui presentes, não vamos falar de uma eleição qualquer. Nós não vamos falar de eleição de vereadores, nem de eleição de prefeitos. Nós não falaremos de eleição de deputados estaduais ou governadores, nem daqueles que integram o Senado Federal ou a Câmara dos Deputados, nem de presidente da República. Nós vamos falar da eleição do crente. Nós vamos falar da eleição que é muito maior do que as eleições que são transitórias, muitas das vezes contaminadas, que defendem ou buscam interesses pessoais, às vezes interesses tão corrompidos, tão distorcidos, tão pecaminosos, tão deste mundo. Mas vamos falar da eleição do crente, a eleição do servo de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, para um tópico que é bastante complicado e bastante difícil nas suas análises diversas que encontramos nas Escrituras Sagradas. Exatamente para desdobrarmos do tema eleição, chegaremos a ele. Nós vamos falar sobre predestinação e vamos falar sobre conversão. Nós sabemos que muitas pessoas creem na predestinação, ou seja, não adianta fazer nada, não precisa fazer coisa alguma, o que é predestinado assim está e não tem jeito. Todavia, outros falamos sobre conversão. A conversão, parece que a conversão não se encaixa muito bem na predestinação, olhando por um tópico, mas olhando por outro tópico, também, segundo os que defendem, também se encaixaria. E é isso que queremos ver. Eu não quero culpar quem pensa de uma maneira ou pensa de outra. Também não quero simplesmente condenar aqueles que chegaram a uma conclusão diferente da que eu cheguei ou que você chegou. Mas respeitar a todos, porque nas Escrituras Sagradas nós encontramos aparentemente fundamento para as duas posições. E é isso que nós vamos tentar ver. Vamos falar sobre a eleição. Eu vou utilizar aqui uma matéria postada por um presbítero chamado André Sanches nessa introdução, e diz assim, como primeira opção, diz assim: Deus escolheu aqueles que ele já sabia que iriam crer. Então Deus escolheu aqueles que Deus, já sabia que iriam crer. Esse grupo argumenta que Deus olhou o futuro e viu claramente quais homens responderiam à fé salvadora, e então predestinou esses à salvação de acordo com a sua presciência dos fatos. A segunda opção é a seguinte: Deus escolheu aqueles que ele mesmo selecionou baseado na vontade dele, de Deus, independentemente dos méritos da pessoa. É um grupo que defende isso. Esse grupo argumenta que a Bíblia indica que Deus não olhou o futuro e nem uma aceitação das pessoas à fé. Antes, Deus, escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam salvos e os conduz até a salvação por seu livre desejo, por meio da fé e da graça salvadora, que é irresistível. Ou seja, uma vez que Deus toca no coração dessa pessoa, desse escolhido, ela sempre irá responder positivamente à fé, pois é uma eleita de Deus. Dentro desse pensamento não se aceita a ideia de que o homem possa dizer não ao chamado da salvação de Deus, pois essa pessoa já foi escolhida. Logo, Deus executa a sua vontade através do meio que ordenou para isso, a pregação do Evangelho,
e a pessoa sempre irá responder positivamente a esse chamado por conta da ação do Espírito Santo no coração dela. Bom, meus queridos irmãos, são dois pontos de vista. Então, o primeiro ponto de vista considera que a salvação é escolhido por Deus. Deus escolheu os salvos, não adianta ninguém fazer mais nada, porque já estão escolhidos. É alguém que já nasce com um carimbo: este é salvo. Não importa o que ele faça, ele está salvo. Esta é uma doutrina defendida pelos calvinistas, a doutrina da predestinação. Não há saída, já nasce carimbado porque Deus carimbou. Isso se adequa bem próximo daquela ideia que dizem que Judas merece ganhar um galardão ainda maior do que os outros apóstolos, outros discípulos, porque a ele foi dado um papel muito mais complicado de trair o Filho de Deus. Então ele é merecedor de maior galardão e ele está salvo. É isso que alguns dizem. Ele está salvo porque ele obedeceu a Deus, ele desempenhou o que Deus queria. Ora, meus queridos irmãos e amigos aqui, vocês que têm me ouvido já há algum tempo, já devem ter compreendido, se não esqueceram, se prestaram atenção, sabe muito bem de que, daquilo que eu tenho falado a respeito de Judas, a respeito da revelação que foi feita 700 anos antes, através do profeta Isaías, de que Judas trairia Jesus. Alguns dizem, ele traiu porque estava escrito, e eu digo, isso não é verdade. Estava escrito porque ele traiu, é isso que eu afirmo. Só foi visto aqui, revelado. Deus vê todas as coisas, ele revelou para que quando isto sucedesse, crescem na palavra. Então aqui Deus revelou que um faria isto, e chegado nesse tempo, este um fez isso. Se este um aqui não fosse mentiroso, se este um aqui não fosse desonesto, se este um aqui não fosse ladrão, segundo a palavra de Deus, roubava o dinheiro das ofertas, dos dízimos, se ele não fosse esse ladrão, aqui o que seria visto é exatamente aquilo que ele era. Se ele fosse um servo fiel a Deus, fiel a Jesus, aqui teria sido visto isso, e poderia ser revelado ou não, dependendo da importância daquilo que Deus queria mostrar. Mas como ele era um traidor, então foi mostrado que ele é um traidor. Então ele não tem galardão nenhum por ter feito isso, porque ele fez por sua maldade, sua perversidade. Quando dizem que nasce com carimbo, é mais ou menos igual. É como se Deus tivesse escolhido uns e não escolhido outros. Aí eu pergunto, por que Jesus veio ao mundo então? Foi através de Jesus que eles foram salvos, mas Jesus, ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos repetir o verso todo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos, nós vemos por este texto, que foi chamado de o Evangelho em miniatura, que a salvação está estendida a todos, e todos aqueles que crerem, então serão salvos. O apóstolo Paulo ensinou em Romanos capítulo 10, versos 14 e 15 o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, meus queridos irmãos e amigos, se tem quem anuncia as boas novas, significa dizer que essas boas novas são estendidas a todos, e aqueles que a receberem serão salvos. Jesus contou a parábola da boa semente da terra, a semente boa sempre que cai em terra boa e terra ruim. Então aqueles que creem são a terra boa. Esses argumentos que estou usando não servem para desfazer as doutrinas que eles ensinam. Eles explicam que tudo isso é verdade, mas que Deus carimbou, é o que eles dizem. Vamos a alguns textos aqui para demonstrar alguns que realmente parecem, por isso eu os desculpo,
ainda que devemos analisar a revelação como um todo, estudar a palavra de Deus. Então, alguns parecem predestinação. Por exemplo, João capítulo 6, verso 37, dá a impressão de que há predestinação. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, todo o que o Pai me dá. Então, o Pai dá àqueles que Ele escolheu, segundo essas pessoas, segundo essa doutrina. É o que eles pensam. Temos mais assim, olha, Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então tem a palavra predestinar aqui, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Em Efésios capítulo 1, versos 4 e 6, nós encontramos: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, versos 4 a 6. Mas ainda temos em 2 Tessalonicenses 2,13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então esses textos parecem que há uma predestinação, e esses textos é que dão base àqueles que defendem essa doutrina. Mas nós temos outros textos que falam da conversão e que parecem eliminar essa possibilidade. Por exemplo, João capítulo 1, verso 12. Mas veio para o que era seu, diz o verso anterior, mas os seus não o receberam. Capítulo 1, verso 12. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta revelação mostra claramente de que a palavra, a vida, se manifestou. E se manifestou para que todos crescem. Mas os que não creram continuaram perdidos. E os que creram são salvos. A palavra de Deus diz que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque quando ele veio, todo mundo estava condenado. Aquele que crê, este será salvo. Em João capítulo 3, verso 3, nós temos assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem tem direito de nascer de novo? Todo aquele que recebe a Jesus. Será que Deus faria homens e mulheres assim completamente como se fossem máquinas que já estavam programadas para crerem, para não crerem? Por que então livre-arbítrio, você escolher, você poder crer ou não crer? Em 2 Coríntios capítulo 5, um famoso, conhecidíssimo verso nós conhecemos, diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Precisou vir a Cristo, porque ouviu a palavra de Deus e creu em Cristo. Em Romanos capítulo 10, verso 9, encontramos: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você vê claramente um aspecto de liberdade para crer ou não crer. 1 João capítulo 5 temos: todo aquele que crê em Jesus, crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Em Atos 16, verso 31 temos: ele respondeu: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então veja que é possível crer e é possível não crer. Ainda temos o seguinte: 1 Timóteo capítulo 2, versos 3, 1 Timóteo 2, versos 3 e 4. Isto é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que eu compreendo, meus queridos irmãos e amigos,
segundo a palavra de Deus, é que Deus fez o ser humano para a salvação. Todo ser humano foi destinado para a salvação. Deus, quando fez o ser humano, não pensou em perdição, não queria perdição. A palavra de Deus diz que o inferno, o Geena, ou o lago de fogo, enxofre, foi feito para o diabo e seus anjos. Não diz a palavra de Deus que foi feito para o diabo, os seus anjos e os homens, mas o diabo, os seus anjos, e o diabo carregando, porque o homem pecou. Mas Jesus veio para que todo aquele que nele creia seja salvo e venha à vida e esteja em harmonia com Deus. Então alcançará a bênção e viverá para sempre com o nosso Deus. Então, para que todo aquele que crê, é possível crer, é possível não crer, e é dado ao ser humano o direito de escolha, fazer o que ele deseja fazer. E nós somos abençoados por Deus, porque um dia o Espírito de Deus tocou o nosso coração. É bem verdade que é o Espírito quem nos convence. Parece impossível o ser humano se convencer ou se converter por si próprio. Parece impossível o ser humano convencer ou converter uma outra pessoa. Com os nossos argumentos é impossível fazermos isso, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer. A palavra de Deus pode fazer. O Espírito Santo de Deus vai lá dentro, e quando move lá dentro, então aquela pessoa se quebranta. Eu e você podemos orar pelas pessoas que estão perdidas, amigos, familiares, parentes bem próximos, queridos nossos que estão perdidos ainda, e dizer: ó Deus, eu não tenho capacidade para convertê-lo ou convertê-la, eu não tenho poder para convertê-lo ou convertê-la, eu não posso, eu não sei, eu não tenho poder para isso, mas o Senhor tem. Então eu clamo ao Senhor, que o Senhor envie o teu Espírito Santo a esta pessoa, e o teu Espírito a convença, e o teu Espírito vai lá e convence onde ela estiver. Ela pode estar presa a qualquer armadilha, pode estar presa a qualquer conceitos, quaisquer doutrinas, quaisquer filosofias, quaisquer crenças, mas se o Espírito Santo de Deus entrar, ele pode ser o homem ou a mulher mais orgulhosos do mundo. Se o Espírito Santo de Deus entrar ali, ele faz uma mudança, e essa pessoa morre para o mundo, nasce de novo. Ela crê no Senhor Jesus, então ela é transformada. O apóstolo Paulo experimentou isso. Quem poderia converter o apóstolo Paulo? Só o próprio Deus. E é assim mesmo. Mas Paulo foi abençoado porque Jesus se mostrou a ele de forma sobrenatural. Toda conversão será de forma natural, toda conversão será pelo agir do Espírito Santo de Deus, mas Deus quer agir e deseja agir no coração de cada pessoa que vem ao mundo. E meus queridos, talvez você pergunte, existem tantas questões, e digam: o que será daqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Aqueles que estão em países que não permitem que o Evangelho chegue. E muitos povos nem sabem que Jesus nasceu, nem sabem que Jesus morreu. Como serão estes? Como serão tratados, meu querido irmão e irmã, amigo, você que está nos assistindo, cultuando a Deus de sua casa e aqui presencialmente? Nós devemos entender o seguinte: se nosso coração cogita de fazer essa pergunta a Deus, é porque há um triz, há uma gota de justiça dentro de nós, e nós que somos maus, pensamos nessas coisas. O índio que nunca ouviu falar de Jesus, o povo que nunca ouviu falar de Jesus, que morreu na ignorância. Se eu cogito disso, imagina Deus. Imagina o nosso Deus. É claro que Deus tem um propósito, um plano para estes. Claro, estes Deus vai tratar de outro modo. Há uma diferença. Parece que existe aqueles que vão ressuscitar com Cristo, que creram, abençoados, vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Só vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Discute se é literal, se é simbólico esse tempo. Se for literal, são 1000 anos. Se for simbólico, é um grande período de tempo. Para mim, tanto faz. Alguns dizem que é um tempo eterno. Não pode ser eterno.
É só estudar a palavra de Deus, porque no final o diabo vai ser solto e vai sair enganar as multidões como a areia do mar, que virão para fazer guerra ao Cordeiro e serão destruídos. Então aí, somente depois dessa destruição, João vê um novo céu e uma nova terra. E antes disso há o julgamento final, o juízo final. Então nesse juízo final, quem será julgado? Quem julgará? O Senhor Jesus é quem julgará. E os servos de Jesus que ressuscitaram com Ele na primeira ressurreição, esses vão julgar também com Jesus Cristo. Mas então quem será julgado? Bom, serão julgados todos aqueles que, vencendo a grande tribulação, não sendo salvos, não foram arrebatados. Esses entraram para um governo, o governo milenar de Cristo aqui na terra. Esses entraram e eles se multiplicaram. Então esses serão julgados nesse tempo. Os que nascerem durante esse período, que a descendência, são os descendentes destes, também serão julgados. Mas o texto diz que a morte dará todos os seus mortos, né? Diz inferno, algumas versões incorretamente, é o Hades, a habitação dos mortos, dará os seus mortos, e esses serão julgados. Ora, essa habitação dos mortos trará todos os mortos, de todos os lugares, de todas as eras, de todas as crenças, os que ouviram, os que não ouviram falar de Cristo, todos, aqueles que falamos ainda há pouco, os índios, aqueles a quem foi proibido, que nem souberam de Jesus, esses não vão reinar com Jesus, mas serão julgados aqui. Há os simplicistas que dizem que todo esse julgamento é só para dar a sentença, só para condenar, só para dizer que estão condenados. Não acredito nisso de modo nenhum. Será um julgamento justo em que haverá condenação e haverá absolvição. Ah, mas pastor, não tem base para dizer que haverá absolvição. Quando a palavra de Deus fala dessas gerações do milênio, diz que aquele que não atingir 100 anos será amaldiçoado. Então a gente vê que tem amaldiçoados ali. A gente vê que o diabo vai enganar como um número incontável, como a areia do mar. Então você vê que tem maldade ali. Mas você vê que Jesus está reinando e tem aqueles que vão morrer com 100 anos. A criança vai mexer com a serpente, não vai causar mal nenhum. O urso, o leão serão mansos. A ferocidade modificou, não é mais do jeito que a gente conhece hoje. E eles estarão ali. Esses serão abençoados, eles vão morrer com 100 anos. Obviamente muitos vão seguir os ensinos de Jesus, as ordens de Jesus. Esses também serão julgados e é óbvio que haverá absolvição. É óbvio que haverá absolvição daqueles que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Jesus, mas que de certo modo Deus se apresentou a eles. Deus é santo e poderoso, a Ele a honra e a glória, Ele é eterno, Ele não está limitado ao que nós conhecemos. Haverá sim um julgamento justo e com condenação e absolvição. E só que eles não governaram com Jesus, mas agora vão começar um período de eternidade. E aí tudo mudou. A justiça de Deus prevaleceu, o amor de Deus prevaleceu, justiça e amor, e é isso que precisamos compreender. A salvação, meus queridos irmãos e amigos, com base em toda essa conjectura e essas revelações da palavra de Deus, nós podemos com certeza afirmar, em primeiro lugar, que ela é para quem crê. Todo aquele que crê será salvo. É o que diz a palavra, nós vimos, Jesus veio para que todo aquele que crê, e este para que todo aquele que crê, esta expressão indica que haverá aqueles que creem e aqueles que não crerão. Haverá quem escolha crer em Jesus, porque se arrependeu, porque olhou para Deus. É claro que foi o Espírito Santo que fez isso, mas o Espírito Santo quis fazer isso também com outro, com o pecador. Ele rejeitou e não recebeu a Jesus, então ele está perdido. Somente aquele que crê, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e a sua casa. Atos capítulo 16, verso 31. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creram
que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, verso 12. Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia. Se você não crê, não adianta. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. A salvação é somente para aquele que crê em Jesus. Quem não crê em Jesus, que foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, é diferente. O Espírito Santo de Deus veio e tocou, mas ele não quis. Muitos não quiseram. Querido irmão e amigo, religiosos que viram a mão de Deus através do seu Filho unigênito, de Jesus Cristo. Ele expulsando demônios, ele curando enfermos, ele trazendo vista aos cegos, curando aleijados. Eles ficaram com tanta inveja, eles disseram: não é possível. Ele ressuscitou mortos, eles disseram: olha, não dá mais para negar a ninguém que este homem faz coisas maravilhosas, nós temos que matá-lo o mais rápido possível. E agora vamos fazer o seguinte: vamos matar Lázaro também, porque é uma testemunha viva, falando a própria existência dele, esculhamba com a gente. Nós temos que matar Lázaro também. Você acha que isto é um homem de Deus? Você acha que isto é um homem que se salvou? Você acha que isso é um homem que não foi convencido? Claro que foi convencido, ele rejeitou, porque ele queria poder deste mundo. Muitos se desviaram por causa do poder deste mundo. Esses caras não creram, porque preferiram a glória deste mundo. E a palavra de Deus denuncia que quem quer a glória deste mundo tropeça e cai. Então vamos pedir sempre a glória de Deus. A glória não é do pastor Miranda, a glória é de Jesus, porque a glória do pastor Miranda é pó. A glória de Jesus é eterna, a glória não é sua. A glória é de Jesus, porque nós somos pó, nós somos pequenos. A glória não é do bispo fulano de tal. A glória não é do arcebispo cicrano. A glória não é do primaz tal. A glória é de Jesus. A glória não é do religioso, poderoso, considerado pelo mundo. O mundo jaz do maligno, ele é mentiroso, enganador. E ele, quando o mundo gosta, desconfie, porque o mundo jaz do maligno. Não confie no gosto do mundo. Ai do crente que diz: todo mundo faz, e eu também vou fazer. Isso não é crente, isso não é amigo de Deus, não é amigo de Jesus, isso não tem o Espírito Santo de Deus, não fala pelo Espírito Santo de Deus, não conhece a palavra, é um pobre coitado. É um cego que finge que enxerga. Eu faço porque todo mundo faz. É normal, todo mundo está fazendo. Eu não vou deixar. E o crente está fazendo isso aí mesmo. O namoro do crente está quase igualzinho de quase todos. É claro que há exceção. Aqueles que se honram e honram a Deus. Aqueles que se preservam e preservam a glória de Deus. Mas muitos estão nem aí, estão namorando, indo para motéis, indo para fornicação, e achando natural, é normal. Todo mundo faz. Você não é do mundo, você é dominado pelo diabo, pelo maligno. O mundo jaz do maligno. Eu falo desse jeito porque todo mundo fala. Eu procedo assim porque todo mundo procede. Eu colo porque todo mundo cola. Eu vou para o motel porque todo mundo vai. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Meu corpo, minhas regras. Isso é coisa da ONU, a Organização das Nações Unidas, para colocar o homem contra a mulher contra o homem. E de uma noite para o dia acabaram com todas as agências mundiais de controle de natalidade, porque eles descobriram que incentivar o homossexualismo, incentivar a guerra entre homem e mulher, era a melhor maneira de controlar a natalidade. E conseguiram isso. E agora há uma briga terrível. É claro que isso não justifica em hipótese alguma a posição de alguns homens que escravizam suas mulheres, que maltratam suas mulheres, que dominam suas mulheres física e psicológica e financeiramente. Não. Deus quer que haja amor e respeito, e nós devemos fazer isso. Mas por outro lado, não podemos aceitar o que a sociedade tem trazido e imposto a cada um de nós, porque isso é coisa deste mundo. Meus queridos, então, nós vemos claramente que a salvação é para quem crê, somente para quem crê.
Você crê, está salvo. Crê em Jesus Cristo, você está salvo. Crê em Jesus Cristo e ser luz do mundo. Vamos crer e vamos desenvolver esta fé. Buscar sempre a face do Senhor. Buscar a santidade. Buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então vamos ser luz do mundo. Em segundo lugar, meus queridos, o crer depende da pregação. Se o crer depende da pregação, nós não devemos pensar que alguns nascem com carimbo, mas crer que todos possam ter o carimbo, porque Deus não destinou o homem à perdição, mas à salvação. É isso que a palavra diz. Mas o homem se perdeu, e agora ele está na escuridão, ele está nas trevas, ele está confuso, ele está no meio de tantas promessas e tantos caminhos que lhe são propostos, tantas palavras, tantas doutrinas, tantos ensinos. Ele está confuso, ele não sabe para onde vai, ele está perdido. Então ele abraça qualquer coisa que venha, e depois que abraça, ele é incentivado a se fortalecer. Então ele se torna inimigo do que abraçou uma outra doutrina, uma outra crença, uma outra forma de ver as coisas. E aí daqui a pouco tem uma terceira, e há uma briga tremenda, há trevas, escuridão aí. Então eles precisam de homens e mulheres que conhecem a Deus, que têm experiência com Deus. Então vão pregar a palavra de Deus, sem segundo interesse. O crer depende da pregação. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos capítulo 10, versos 14 e 15: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, as boas notícias. Quero esclarecer ainda uma coisa muito sutil. Alguém poderá dizer assim: mas na época que estamos vivendo da comunicação, todo mundo já ouviu do Evangelho, todo mundo já ouviu pregação. Tem pregação na internet, tem pregação na televisão, tem pregação em tudo quanto é lugar. Então todo mundo já sabe. Meus queridos irmãos e amigos, as pessoas precisam de você. Você que ela conheça. Ela conhece você, não é alguém de longe, mas conhece você, conhece sua vida. E a sua vida é transformada. Esta é a grande pregação. Muitos crerão pelo testemunho pessoal, por aquilo que eu e você somos. Então a nossa importância. Não vamos confiar no pastor da internet, não vamos confiar no pastor da televisão, do pregador da televisão, do pregador das redes sociais, mas confiar em Jesus e sermos luz para contagiarmos e iluminarmos aqueles que nos cercam. Deus precisa de você. Quando fala de pregar, está falando de você e de mim. Não está falando de pregadores internacionais, pregadores famosos. Não, está falando de você e de mim. Em nosso lugar, onde estamos, o crer depende da pregação. A pregação será feita por você e por mim. Mas eu não tenho experiência, eu não sei falar. Sabe sim. Sabe falar sim. Você sabe falar o que aconteceu na televisão. Você sabe falar o que aconteceu no jogo de futebol. Você sabe falar se o juiz ou o VAR roubou o seu time, ou você sabe muito bem tratar disso. Você sabe falar sobre receitas, as mulheres. As mulheres têm macetes e uma passa para a outra, sabe? Mas depois de não sei falar de Deus, não sei falar de Jesus. Rejeite isto na sua vida. Você sabe sim. O inimigo pode botar algum bloqueio, a nossa mente botar. Vamos lutar contra nós mesmos, contra a carne e contra o inimigo. E vamos partir para dentro. Vamos para cima. E vamos com amor. Peça amor a Deus. Senhor, me dá amor para eu falar, para eu ser luz no mundo e realmente ser eficaz. Então Deus vai usar você. Quebre a barreira, essa barreira. Você tem poder em Cristo para quebrar. E você vai orar pelo enfermo, você vai pregar a palavra de Deus, você vai ajudar e vai socorrer, você vai fazer como o bom samaritano, você vai ajudar pessoas, você vai ser produtivo, você vai ser uma bênção. E você vai quebrar barreiras. Mas eu sou crente novo, não importa. Diga o que aconteceu com você. E diga: eu sou a maior prova do amor de Deus, porque Ele me tirou do abismo. E eu estou aqui
para falar dele, de Deus, de Jesus para você. Então, o crer depende da pregação. E por último, exatamente dentro do que eu estou colocando, o testemunho do crente é fundamental para salvar os outros. O testemunho nosso, o testemunho do crente. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5, versos 13 e 14. Olha só, eu vou contar uma experiência que eu já relatei algumas vezes e vou relatar novamente. Eu uma vez fui a um estádio de futebol onde havia um grande pregador que pregava a palavra. Um pregador famoso, um pregador que tinha uma mensagem muito clara, muito bonita. E ali estávamos, eu e meu convidado. E a pregação escorria e avançava muito claramente. Me lembro até hoje o tema. E está pregando. Eu, aqui do lado do meu convidado, tentava esclarecer a mensagem. Dizia: esse pregador é magnífico, esse pregador prega muito, esse pregador tem um conteúdo maravilhoso. Olha só a inteligência desse pregador. E eu comecei a falar muito do pregador. Em determinado momento, essa pessoa virou para mim e disse assim: Miranda, deixa eu te falar uma coisa. Eu não conheço o pregador, mas eu conheço você. Portanto, o que você prega para mim tem muito mais peso do que ele está pregando ali. Algo mais ou menos assim que ele falou. Você falando para mim é mais relevante do que ele pregando ali. Eu fiquei boquiaberto. Percebe? Percebe a sua importância? A nossa importância? E quem me falou isso, eu não sei se lembra desse episódio, mas certamente quem me falou isso está assistindo agora. Ele hoje é um crente. E isso aconteceu lá em São Paulo, no Pacaembu. E foi com o meu cunhado, Carlos Alberto Moisés, que temos pedido tanta oração por ele. Ele está atravessando um momento muito difícil. Que Deus abençoe Carlos Alberto Moisés. Hoje ele crê em Cristo, ele crê em Deus, crê na palavra de Deus. Eu não sei se ele se recorda disso, mas eu me recordo perfeitamente. E isso faz uma diferença. Eu e você fomos chamados para ser o sal da terra. Não nos impressionemos com os grandes pregadores. Você é o grande pregador, você é a grande pregadora. A criança, o idoso, cada um de nós. Nós somos sal da terra. Sal salga, sal tempera. Nós somos luz do mundo. Você está querendo ver qual luz? Você é a luz do mundo. E você ilumina aqueles que estão ao seu redor. Curve a sua cabeça. Fale com Deus agora. Você que está em casa, ou no hospital, ou no trabalho, em qualquer lugar, aqui no Brasil ou fora do Brasil, aqui nesse estado do Rio de Janeiro ou fora, em outros estados da nossa federação, em outros países. Diga: ó Deus, como eu te amo. Ó meu Pai, eu te agradeço muito. Eu te agradeço pelo Evangelho, que é a boa notícia de salvação, que me alcançou. Eu que era perdido, que estava perdido na sarjeta, longe de ti, com os meus próprios conceitos,
minhas próprias filosofias e uma arrogância tremenda. O Senhor me convenceu, eu te agradeço, mas eu quero ser luz, sal, para levar essa palavra de vida às pessoas que me cercam. Venha me ungir para isso. Vamos todos pedir: Senhor, me unja, Senhor, com teu Espírito Santo, para que, cheio da tua presença, ainda que eu seja pecador, pecadora, eu não vou me justificar, o Senhor é quem me justifica. Eu sou pecador, sou pecadora, mas o Senhor é o meu Pai, eu te amo e eu reconheço os meus pecados. Mas eu peço que o Senhor abençoe aqueles que me veem, aqueles que estão perto de mim, aqueles que me conhecem, aqueles que eu conheço, aqueles que eu me relaciono, ó Deus. Ó Senhor, unja-me, para que rios de águas vivas de verdade fluam do meu interior, e que eu realmente seja a luz do mundo e sal da terra, e que eu pregue a tua palavra com a minha vida, e que muitos se convertam, Senhor. A ti todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Agora, Pai, recebe aqueles que nessa noite entregam suas vidas a ti, entregam suas vidas em teus braços e recebem a Jesus, confessando os seus pecados. Não importa de onde veio, os caminhos pelos quais andou, os buracos nos quais caiu ou se meteu, o Senhor estende a sua mão e o tira. Aquele que crê, aquele que te busca, e o Senhor o lava. Pode vir do esgoto, o Senhor lava o sangue de Jesus e o purifica, e coloca um novo cântico em sua boca, e firma os seus pés sobre a rocha. Este se torna uma nova criatura. A ti o louvor eternamente. Amém, Senhor. Amém. Se você recebe Jesus, escreve: eu recebo Jesus. Vai no chat, escreve. Vai no YouTube, vai no Facebook, escreve ali: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador hoje. Eu quero Jesus, quero que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu entrego minha vida a Ele. Eu quero aprender de Jesus. Vamos louvar, engrandecer a este Deus que nos ama tanto. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem Essa é uma canção antiga existirá. do Grupo Logos, Paulo César. Grupo Logos, Paulo César. Sorrisos e alegria e de prazer, eu que era cego posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto.
nosso bendito, santo Deus e Pai. Agora nos despedimos, Senhor. Queremos a tua companhia, queremos a tua bênção, queremos a tua palavra, queremos a tua correção, queremos a tua proteção, queremos o teu respaldo, queremos a tua mão nos guardando. Queremos olhar nos teus olhos, queremos aprender de ti, queremos te obedecer, te amar, te honrar, te glorificar. Leva-nos em paz para os nossos lares. Senhor, preserva-nos, Senhor, segundo a tua boa e santa e maravilhosa vontade. O Senhor é o nosso Pai, nosso amigo, nosso Deus. Nossas vidas te pertencem. Guarde aqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão clamando por socorro, Pai, aqueles que estão enfraquecidos. Ó Pai, aqueles que estão doentes, Senhor, segundo a tua vontade, derrame a tua cura, porque teu é o poder para fazer isso. Curar os enfermos e tirar da cova, Senhor, tirar do vale da sombra da morte, porque tu és Deus Todo-Poderoso. Aqueles que crerem no Senhor verão a tua glória. O Senhor ressuscitou mortos enquanto estava aqui. Jesus ressuscitou, ó Pai, aqueles que já... Sobre quem? Sobre eles não, nenhuma esperança havia. Quando o Senhor morreu, muitos ressuscitaram, saíram dos túmulos, porque o poder é do Senhor, não há nada difícil para ti. O Senhor curou cegos, o Senhor curou leprosos, o Senhor curou aleijados, o Senhor expulsou demônios, o Senhor salvou, perdoou o mais terrível pecador, porque tu tens todo o poder para fazer muito mais do que imaginamos. O Senhor pode fazer qualquer coisa. E quando o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou alguém que morreu porque estava doente, e quando ele veio, ele estava curado. O Senhor operou maravilhas, Senhor. O Senhor fez o coração bater de novo. O Senhor fez o sangue circular de novo. O Senhor fez as células se moverem e se encherem de vida, a ponto de que teus inimigos queriam matar o Lázaro de novo, Senhor. Ó Deus, tu tens o poder de curar o mais terrível enfermo, aquele que não tem mais nenhuma esperança. O Senhor tem poder para curar. A glória do Senhor, o louvor te pertence. Então, Senhor, estenda a tua mão sobre nós e leva-nos em paz para mais uma semana, que seja uma semana muito produtiva na vida de cada um dos que comem a tua palavra, pois é no nome do teu amado Filho Jesus, que está à tua direita com poder e glória, e que intercede por nós, e que nos deu o Espírito Santo para nos guiar, é que nós oramos e te glorificamos, pedindo perdão por nossos pecados. Agora, que o Senhor Yahvé te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, aquela paz que ninguém nada pode tirar, a paz de Jesus Cristo. Amém e amém.